Olá, bem-vindo ao canal Novos Horizontes. Hoje vamos falar sobre orações. O que são orações? Orações são enunciados linguísticos que são constituídos por um verbo. Para que nós possamos identificar uma oração, nós temos que olhar para o verbo dentro do enunciado linguístico. O enunciado linguístico é um conjunto de palavras que ajudam-nos a transmitir uma mensagem. Vejamos alguns exemplos de orações. Eu estou em casa é uma oração. Basta somente para isso identificar o verbo. Estou, forma verbal do verbo estar. Vemos o segundo exemplo. Durma é uma oração. O próprio verbo por si só é uma oração. Durma. Acordei e fui. Esta frase possui duas orações. A primeira oração, acordei. A segunda oração, fui. Isto porque temos dois verbos conjugados. Ok. As orações podem ser encontradas em frases simples ou frases complexas. As frases simples são aquelas frases que são constituídas por uma e única oração. E por sua vez, as frases complexas são constituídas por mais de uma oração. E porque as frases complexas são constituídas por mais de uma oração, elas podem ser compostas por coordenação ou por subordinação. Quando falamos de coordenação, estamos a falar de orações que são sintaticamente independentes. E ao falarmos de subordinação, estamos a falar de orações sintaticamente dependentes. Ou seja, estamos a falar de uma situação em que a oração dependente ela desempenha uma função sintática em relação à primeira oração. E por isto queremos dizer que a segunda oração é subordinada, ao passo que a primeira oração é subordinante. Vamos agora falar da coordenação. Vejamos agora este exemplo. Você já sabe que ao falarmos de coordenação, estamos a falar de orações que são sintaticamente independentes. São orações as quais uma não depende da outra. Vejamos este exemplo. Você sonha, nós criamos. Temos duas orações. Identificamos por meio dos verbos. Nestas orações, vimos que não há nenhuma relação de dependência. Você sonha. Esta é a primeira oração. Você sonha. Ela possui significado próprio, tem uma significação própria. Tem sentido em si só. Nós criamos. Se nós separarmos essas orações, encontraremos podemos formar frases independentes. Teremos a primeira frase, você sonha. A segunda, nós criamos. E teríamos em ambas frases sentido completo. Vamos agora ver o segundo exemplo. Os juízes julgam os casos, promovem a justiça e estabelecem o bem-estar social. Analisemos que nestas frases, as orações, elas são totalmente independentes. Os juízes julgam os casos, temos como na primeira oração, promovem a justiça, sendo a segunda oração, e estabelecem o bem-estar e social. Muito bem.
Tipos de orações coordenadas, bem como as suas condições. Neste ponto é importante compreendermos o conceito de conjunção. O que é uma conjunção? Nós dissemos que as frases complexas, elas possuem mais de uma oração, não é? Se as frases complexas possuem mais de uma oração, como é que nós podemos construir uma única frase através de duas orações? Através de duas ou mais orações. Nós precisamos de encontrar uma forma de conectar as orações. Para isso, nós usamos as chamadas conjunções ou locuções condicionais. Precisamos compreender que tanto conjunções como locuções condicionais são palavras ou expressões que servem para ligar duas ou mais orações. E como é que isso acontece? As conjunções, elas são palavras simples. E as locuções condicionais são expressões que são utilizadas para desempenhar a mesma função, que é ligar duas ou mais orações. Iremos aprofundar com mais detalhes lá em frente. Tipos de orações coordenadas e conjunções. As orações coordenadas podem ser coordenadas sindéticas ou coordenadas assindéticas. As orações coordenadas assindéticas são orações que são separadas por vírgulas e também podem ser separadas por ponto e vírgulas. E as orações coordenadas sindéticas são orações que aparecem separadas por uma conjunção ou locução coordenativa. Ok? Vamos ver os exemplos. Primeiro, orações coordenadas assindéticas, que nós vimos que são aquelas que são separadas por vírgula. Vamos lermos o primeiro exemplo. Durante o meu curso estudei bastante, fiz os trabalhos para casa, passei nos exames. Verificamos neste exemplo que há uma separação por vírgula. Ok? Entrei devagar, vírgula, fui direto ao quarto. Não sei o que dizer. Sei o que fazer. Essa frase foi mal construída, desculpa. Aqui devia ser o que fazer. Mas podem corrigir aí. Ok? Agora passemos para as orações coordenadas sindéticas. Nós vimos que as orações coordenadas sindéticas são separadas por uma conjunção. Ok? E nós vimos que conjunção ou conjunções ou locuções são palavras ou expressões que servem para conectar as orações, para juntar as orações, ok? Para formar uma frase única, chamada de frase complexa. Vamos ver o primeiro exemplo. Eu andei à procura dele, mas não o encontrei. Aqui nesta frase temos como primeira oração, eu andei à procura dele. E temos depois uma conexão, um conector, mas. Esse conector, essa palavra mas, é, na verdade, a nossa conjunção, ok? É uma palavra que vai ligar a primeira oração, eu andei à procura dele, e a segunda, não o encontrei, ok? Vamos ver a segunda. Cheguei cedo, porém não tive sucesso. Primeira oração, cheguei. Depois, cheguei cedo. Primeira oração, desculpa. A segunda temos, não tive sucesso. Notemos que temos aqui a conjunção porém, para ligar a oração cheguei cedo e a oração não tive sucesso. O mesmo acontece com a terceira frase. Come mais. Aqui também uma era de formulação. Devia ser coma.
Essa frase está no modo imperativo, ok? Mas não derá no chão. Vamos ultrapassar este exemplo porque a construção da frase aqui não foi muito feliz, ok? Obrigado. Orações que são coordenadas sindéticas. Vimos que as orações coordenadas sindéticas são separadas por uma conjunção ou locução, ok? Elas também possuem uma classificação. Elas podem ser aditivas ou copulativas, podem ser adversativas, podem ser alternativas, conclusivas ou explicativas. As orações coordenadas aditivas, ok? Neste caso, vamos dizer orações coordenadas sindéticas aditivas, ok? Orações coordenadas sindéticas aditivas. Estamos na classificação de orações coordenadas sindéticas. Então, sindéticas aditivas exprimem a ideia de sucessão ou simultaneidade de eventos. São introduzidas por meio de conjunções ou locuções condicionais aditivas. Ora, vamos ver. Então, aqui são algumas das conjunções e locuções aditivas, coordenadas aditivas, ok? Aqui estão alguns exemplos. Maria da Glória casou-se e teve 4 filhos. Olha só. A primeira oração. Maria da Glória casou-se. E a segunda oração. Teve 4 filhos. Observa que aqui estamos a adicionar ideias. A primeira ideia é de que Maria da Glória casou-se. A segunda ideia é de que ela teve 4 filhos. São duas ideias. Estamos a adicionar uma ideia de sucessão, ok? Como essas são chamadas orações coordenadas aditivas. Estamos a adicionar, para acrescentar ideia. Primeiro, casou-se. Depois, teve 4 filhos. O segundo exemplo. Os convidados não compareceram, nem explicaram o motivo. Temos a primeira ideia de não compareceram. E temos outras ideias. Não explicaram o motivo. Então, estamos a adicionar, ok? Então, para isso, usamos a conjunção nem, ok? É uma conjunção coordenada aditiva, certo? Orações coordenadas adversativas exprimem uma ideia de oposição ou contraste em relação ao facto anterior, ok? São orações que a segunda oração, ela contrasta com a primeira, ok? Aqui temos algumas orações, algumas conjunções e locuções adversativas. Vamos ver alguns exemplos. Ele estuda muito, mas não alcança bons resultados. Observa que é uma relação de oposição. Não é? Aqui está. Exprime a ideia de oposição ou contraste em relação ao facto anterior. Observe só a oposição. Estuda muito, mas não alcança bons resultados. Há uma relação inversa entre o estudar muito e o não alcançar bons resultados, ok? Não tive muita sorte na vida, apesar disso, não desisti. Há um contraste, né, entre a sorte e a não desistência, ok? Não tive muita sorte, mas apesar disso, não desisti, ok? Então, essas são chamadas orações coordenadas adversativas. Muito bem. Orações coordenadas explicativas. Elas servem para justificar a opinião ou ordem expressas anteriormente, ok? Como é que isso acontece? Acontece por meio dessas conjunções que explica, que tem a ideia de pois. Depois temos por, que, por quanto, pois. Vamos ver exemplos. Vamos dormir que é tarde.
observe, eles estão para explicar a ideia do porquê que temos que ir dormir. Vamos dormir que é tarde. Por que temos que ir dormir? Porque é tarde. Então é uma justificação, é uma explicação sobre a questão, sobre a necessidade expressa na primeira oração. Okay? Um pouquinho só lhe bastava no momento, pois estava com fome. Aqui está uma ideia também, uma oração coordenada explicativa. O porquê que bastava um pouquinho só. Bastava-lhe um pouquinho só porque essa pessoa estava com fome. Por quê? Porque estava com fome. Ok? A seguir, orações coordenadas alternativas ou disjuntivas exprimem ideia de factos que se alternam ou que são excludentes ou que se excluem ou que não acontecem em simultâneo. Não é? Ou que não acontecem em simultâneo. Ok. Aqui estão algumas conjunções ou locuções, ora, ok? Vamos ver exemplos. Nos dias de hoje, quer chova, quer faça calor, estamos sempre aqui. Ok? Ou comes ou falas. Observa que há uma alternância de ideias. Há uma alternância de ideias. E são ideias excludentes, ideias que se excluem uma à outra. Observa-se aqui. Ou comes ou falas. Então, são factos que não podem ocorrer ao mesmo tempo. São factos que só podem ocorrer de forma alternada. Nos dias de hoje, quer chova, quer faça calor. Quer chova, ou pode chover, ou pode fazer calor. Ok? Então, essas são chamadas orações coordenadas alternativas ou disjuntivas. Orações coordenadas conclusivas exprimem a ideia de conclusão lógica de um raciocínio que foi expresso anteriormente. Há uma conclusão, há uma finalização, há uma ideia de concluir um argumento que foi iniciado. Então, para isso utilizamos orações coordenadas conclusivas. Ok? Aqui estão as conjunções e locuções coordenadas conclusivas. Vamos ver exemplos. As palavras são traiçoeiras, logo há que tomar cuidado. Logo há que tomar cuidado. Eu ontem estava cansado, por isso não concluí o trabalho. Ok? Aqui exprimimos a ideia de conclusão. Então, as palavras são traiçoeiras, logo há que tomar cuidado. Concluindo, há que tomar cuidado, ok? Iniciamos um raciocínio e damos a devida conclusão, certo? Vamos terminar por aqui e iremos dar continuidade falando das orações subordinadas, ok? Muito obrigado.